Vladimir Putin é a primeira vez que um chefe de Estado russo faz uma visita oficial ao Brasil. De Brasília, a repórter Adriana Araújo tem as informações. Boa tarde, Adriana. Boa tarde. Daqui a pouco o presidente russo deixa o Palácio do Planalto em direção ao Itamaraty, onde vai almoçar com o presidente Lula. No cardápio, o prato principal é filé mignon e não é por acaso. O governo espera que ainda durante esta visita seja suspenso o embargo russo à carne brasileira que já dura 2 meses. Pela manhã, Vladimir Putin defendeu uma maior participação da América Latina e do Brasil nas decisões do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Os dois presidentes também assinaram acordos de cooperação. 2 carros blindados foram trazidos da Rússia para a visita oficial de Vladimir Putin. O primeiro compromisso do presidente russo foi no Congresso Nacional. Ele teve um encontro com o presidente do Senado, José Sarney, e um grupo de parlamentares. Na chegada ao Palácio do Planalto, Putin foi recebido com honras militares. E muito descontraído, abraçou o presidente Lula. Depois de um encontro reservado, os dois presidentes assinaram acordos de cooperação nas áreas de ciência e tecnologia, esportes e telecomunicações. Primeira visita oficial de um presidente da Rússia. Mas quando se falou de negócios, Putin não atendeu a principal reivindicação do governo brasileiro, que renderia 4 milhões de reais por dia aos produtores daqui. No país do futebol, ninguém esperava. O presidente Vladimir Putin fez a sugestão para o presidente do Senado, José Sarney. Uma partida de futebol entre os parlamentares dos 2 países. Sarney foi rápido. Eu confesso ao senhor que já não vou nesse time, né? No Palácio do Planalto, imprevisto. Soldados do pelotão Dragões da Independência passaram mal. Brasil e Rússia assinaram acordos nas áreas de esporte, cultura, ciência e tecnologia e espacial. E Putin ainda conheceu a cachaça brasileira, num brinde oferecido pelo presidente Lula no Itamaraty. Nós vamos comemorar a presença dele no Brasil com uma cachaçinha tipicamente brasileira. O Brasil tinha a esperança de que nessa visita, apesar de rápida, o presidente Putin anunciasse o fim do embargo às importações de carnes brasileiras. Não deu. As negociações vão continuar. O segundo embargo à carne brasileira começou em setembro, por causa de um foco de febre aftosa no Amazonas. O governo russo só liberou a compra de carne de Santa Catarina. Mesmo sem um acordo definitivo, o ministro Celso Amorim disse que o governo brasileiro não ficou frustrado. Eu tenho a impressão que eles vão examinar de maneira positiva. E ainda houve uma troca de agrados entre os 2 presidentes. O Brasil apoia a entrada da Rússia na Organização Mundial do Comércio. E a Rússia, a candidatura do Brasil para uma vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU. O presidente Putin e eu concordamos em usar o excelente entendimento entre o Brasil e a Rússia nos fóruns internacionais para promover regimes multilaterais, políticos e econômicos mais representativos dos interesses da comunidade de nações. No início da noite, numa rápida visita ao Rio de Janeiro, Vladimir Putin foi ao Cristo Redentor e terminou a noite como turista no Rio, com direito a Maracanã e Copacabana. Mesmo não tendo avançado na liberação da venda de carne brasileira para os russos, Putin jantou bife nacional. A visita ao Rio era para realizar o sonho de tantos turistas, conhecer o Cristo Redentor. Vladimir Putin chegou ao Corcovado no começo da noite, mas a imprensa não teve acesso. O presidente russo também não resistiu a outra tentação, ir ao Maracanã, o maior estádio de futebol do mundo. Ele conheceu a calçada da fama e viu a marca dos pés do rei Pelé. No gramado, Putin ganhou a camisa 9 de Ronaldo e uma bola. A camisa e a bola dadas de presente ao presidente russo foram examinadas antes pela equipe de segurança dele. E as precauções não pararam por aí. A convite da governadora do Rio, Romário, viria ao Maracanã conhecer o presidente. Mas os seguranças acharam melhor suspender o encontro. Ele viu fotos do passado, Pelé e Vavá comemorando um gol contra a então União Soviética na Copa de 58. Atrás deles, o lendário goleiro Yashin, considerado o melhor do mundo. O governo brasileiro espera que o presidente russo dê à pauta de exportações a mesma atenção dispensada ao futebol. Brasil e Rússia, que são 2 grandes mercados mundiais, ainda negociam muito pouco.
Por ano, o comércio entre os dois países não chega a 2 bilhões de dólares. No encontro com o presidente Lula, um brinde bem brasileiro. Lula apresentou ao representante do país da vodka a nossa cachaça. Embora o presidente Putin disse que não bebe bebida com alto teor alcoólico, vamos comemorar a presença dele no Brasil com uma cachaçinha tipicamente brasileira. Mas os russos não vão engolir facilmente o desejo dos brasileiros. Quando nós brincamos que poderia trocar a cachaça por outra mercadoria qualquer que seja, disse, não, então vamos trocar por vodka. Houve retribuições diplomáticas. O Brasil apoia a entrada da Rússia na Organização Mundial do Comércio e eles defendem que nós tenhamos assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, uma eterna ambição brasileira. Mas a principal questão econômica ficou para depois. O embargo parcial à carne brasileira por causa de um foco de febre aftosa no estado do Amazonas vai continuar, ao menos por enquanto. As equipes do Ministério da Agricultura nosso e também da área equivalente sanitária russa estão trabalhando e nós temos a expectativa de que esse embargo venha a ser resolvido no médio prazo. E a confiança aumentou no fim da noite. Antes de voltar para a Rússia, Vladimir Putin comeu churrasco em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Depois caminhou pela praia até chegar ao mar.